Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Estamos ao vivo na 18ª Jornada Semanal de Educação Ambiental da Comissão de Direito Ambiental e Sustentabilidade da OAB de Santo André, 38ª subseção. Quero cumprimentar a todos os nossos convidados, nossos ouvintes, registrar aqui as boas-vindas também da nossa presidente da 38ª subseção da OAB de Santo André, doutora Andréa Tuartucci, dizer que para nós é uma grande satisfação recebê-los aqui para mais essa tarde tratando deste tema tão importante que é educação ambiental. Nesta data, estamos recebendo aqui os nossos convidados, a doutora Carla Arantes, o doutor Fernando Tabet, querido amigo Carlos Bocuí, ambientalista, o Fábio Patara, e iremos agora, de agora em diante, passar a palavra a vocês para, então, esses primeiros cumprimentos e dar início aos nossos trabalhos. Inicialmente, quero convidar o doutor Fernando Tabet, um querido amigo, colega, advogado, especialista em Direito Ambiental pela Faculdade de Saúde Pública e de Direito da USP, e também em Direito Processual Civil pela FGV, mestre em Direito Internacional, também com foco em Direito Ambiental pela USP, e ele é sócio da Tabet Advogados, companheiro também do Conselho Superior de Meio Ambiente da Fiesp. Muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença. Já esteve conosco aqui em outra oportunidade, falando de áreas contaminadas, e hoje veio aqui, mais uma vez, dar a sua contribuição para falar de educação ambiental. Obrigada, Fernando. Boa tarde, Rosa. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os integrantes do painel, Carlos, a Carla, o Fábio. É um prazer poder participar desse webinar, dessa discussão, ainda que nesse formato diferenciado, né, pela internet, mas o que vale é essa nossa possibilidade de estar dividindo experiências, impressões, enfim, criar um diálogo para debater o tema da educação ambiental no Brasil. Muito obrigado. Nós que agradecemos. E também aqui o Fábio Patara, querido amigo, que igualmente ao Fernando já esteve conosco, acho que nesta mesma live, para falar de áreas contaminadas. O Fábio, que é de uma empresa que presta serviços, né, em meio ambiente, é gestor ambiental, é também bacharel em Direito, é mestre em Administração de Empresas, pós-graduação em Administração de Empresas, e é diretor da FP Engenharia. Fábio, muito grata, obrigada mesmo mais uma vez por sua contribuição, muito bem-vindo. Tô falando que todo mundo esquece a engenharia, né? Mas é minha primeira formação e eu agradeço muito ao painel, formado por excelentes mentores, né? Mentores profissionais aí, e eu agradeço muito por poder fazer parte junto com vocês de um painel importante que a Rosa sempre promove, e como nós vamos tratar de educação ambiental, é importante, até comentei em alguma mídia para a Rosa, que é muito importante, esses 10 minutos que vamos falar, é importante, mas não é tão importante como esse trabalho que ela tem feito, contínuo, promovendo essa educação ambiental para todas essas lives, já é a 18ª, né, Rosa? Então, passo a palavra novamente. Agradeço, Fábio, pelas suas palavras também. É um trabalho conjunto e não seríamos nada se não tivéssemos a contribuição de amigos, de especialistas como vocês, conforme estamos hoje aqui. Muito obrigada. E agora vou fazer um cumprimento especial, mais que um cumprimento, Carlos Alberto Ayler Bocuí, quero registrar aqui, mais, como eu disse, que um cumprimento, mas uma homenagem, né? Você que atua há tantos anos na área ambiental e que foi, inclusive, um dos membros que contribuíram para a instalação da Comissão de Meio Ambiente em nossa subseção,
lá pelos meados da década de 90, né, ainda na gestão do doutor Antônio Carlos Cedenho, hoje desembargador federal pelo 5º Constitucional, e, obviamente, por falta de oportunidade, não tínhamos ainda trazido você aqui para essa singela homenagem. Esta live ela vai ficar gravada, né, na fanpage da nossa comissão, portanto, registrada eternamente para que todos saibam e também tenham você como essa pessoa que contribuiu para a nossa comissão, portanto, para a nossa subseção, a 38ª subseção da OAB aqui de Santo André. O Carlos Bocuí, como é mais conhecido, ele é fundador e presidente do PROAM, que é o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, é ex-conselheiro do CONAMA, né, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, também ex-conselheiro do Conselho Estadual de Meio Ambiente. Faço, inclusive, questão de deixar isso registrado, porque foi lá que partilhamos, né, assento no Conselho por algumas gestões. É graduado em Educação Artística pela Academia Paulista de Música da Academia Paulista de Arte, com especialização em psicanálise pelo Instituto de Psicanálise de São Paulo, mestrado em Gestão Ambiental pela FGV também, com extensão em Oxford, no Reino Unido, atua há mais de 30 anos na área ambiental, desde 86, desenvolve um trabalho de cidadania com o objetivo de contribuir para a proteção do meio ambiente e para a implementação de um modelo de sustentabilidade para o Brasil. Participação em conselhos como representante da sociedade civil, como já mencionei, o CONAMA, o CONSEMA, Subcomitê de Bacias Billings Tamanduateí, membro consultor da Comissão de Meio Ambiente da OAB São Paulo, representou o CONAMA junto ao Grupo Interinstitucional do Gerenciamento Costeiro do Brasil, na Comissão de Acompanhamento do PROCONV, né, esse importante órgão que, infelizmente, não está tão atuante atualmente, que é o Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores. Foi membro do Grupo de Trabalho da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal sobre Qualidade do Ar. No terceiro setor, prestou suas contribuições na fundação e coordenação da campanha Billings Eu Te Quero Viva, a implementação no Brasil do Dia Mundial da Água, autor do Programa de Educação Ambiental Preservando a Natureza, adotada pelo Ministério de Educação e Cultura, dentro do programa Acorda Brasil, coordenou o Programa Internacional Metrópoles Saudáveis, que contou com o apoio da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, é palestrante internacional, tem atuado na Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos, México, Chile, Argentina e Uruguai, entre outros. Foi assíduo palestrante em eventos internacionais promovidos pela Organização Pan-Americana de Saúde sobre a temática de saúde ambiental. É autor de programas, publicações e produções audiovisuais para a área ambiental, como o livro Educação Ambiental na Multidisciplinariedade, os vídeos A Metrópole Sem Água, A Floresta de Águas, entre outros. Contribuiu para publicações coletivas como Justiça Ambiental e Cidadania, Responsabilidade Socioambiental do Agente Financiador, Direito Ambiental, Recursos Hídricos e Saneamento. Articulista do Diário da Indústria e do Comércio, da Fundação Getúlio Vargas e atualmente possui uma coluna no conceituado site O Eco, do Rio de Janeiro. É autor de inúmeros artigos publicados na grande imprensa e revistas especializadas em meio ambiente. Por sua atuação em movimentos de cidadania ambiental, foi agraciado com o Prêmio Ação Verde, do Banco Crefisul, Prêmio Eco da Anshan, Medalha de Honra ao Mérito da Polícia Militar do Estado de São Paulo e Comenda do Principado de Andorras. Esse currículo, na verdade, ele está reduzido, tenho certeza disso, porque o Carlos Bocuí fez muito mais
não só para São Paulo, mas para o Brasil inteiro e outros países, inclusive, como ele mesmo disse, levando todo o seu conhecimento, né, toda a sua vivência, tudo que ele já fez pelo meio ambiente. Carlos Bocuí, é uma honra muito grande para nós recebê-lo aqui. Como eu lhe disse, quero deixar isso registrado mais como uma homenagem a você, por tudo que você já fez, em especial pela inauguração, a tua contribuição à Comissão de Meio Ambiente da UAB Santo André. Muito bem-vindo. Obrigado, doutora Rosa. Eu fico enobrecido pelo convite, pela sua gentileza, pelas palavras elogiosas, não é? Em tom de homenagem, e eu diria que isso tudo decorre dos grandes problemas que nós temos que resolver ainda, não é? Essa atuação, na verdade, é uma resposta com relação às transformações necessárias que nós precisamos promover na face do planeta. E eu fico muito feliz de retornar à Comissão de Meio Ambiente de Santo André, mesmo que de forma virtual, não é? Porque quando a Ordem dos Advogados do Brasil fez um esforço no sentido de implementar as comissões de meio ambiente no estado de São Paulo, eu participei dessas fundações apoiando, e foi um trabalho muito interessante, porque foi quando os advogados estavam despertando fortemente para a questão ambiental, e para mim foi uma grande satisfação, porque nada mais importante para o Brasil é que os operadores de direito eles se dediquem à causa ambiental, eles se capacitem, né, com relação a essa necessidade multidisciplinar que nunca será bem sucedida sem a participação dos profissionais de direito, né? Fundamental essa cultura dentro do setor do direito. Então, eu agradeço muito a participação e fico à disposição para debatermos, né? Muito obrigado. Nós que agradecemos, muito bem-vindo. E, por fim, ajudando aqui a recepcionar a todos também, a doutora Carla Arantes, ela que é lá do extremo do nosso estado, de Araçatuba, da 28ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, é secretária, pertence, portanto, à diretoria daquela subseção, e preside a importante Comissão de Meio Ambiente. Quero dizer, doutora Carla, que é muito importante essa nossa união, né? Você veja hoje aqui participando um município tão importante, tão distante de São Paulo, né? Nós falávamos agora há pouco dos problemas climáticos, né? E dentro do nosso estado, certamente outros colegas nossos que presidem outras comissões não têm noção, não têm ideia da problemática, né? De colegas de outras subseções. Então, seja muito bem-vinda, também aqui receba os cumprimentos, né, da nossa subseção, em nome da nossa presidente, doutora Andrea Tartucci. Muito obrigada pela sua presença, leve lá os nossos cumprimentos à presidente em exercício, a doutora Lucila Coga. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde, doutora Rosa, eu agradeço muitíssimo o convite. É uma honra partilhar essa mesa virtual com profissionais de gabarito deste porte. Então, realmente, eu ficaria, inclusive, bastante acanhada de me apresentar depois da homenagem incrível ao Dr. Bocuí, mas realmente é demais, é merecido demais. Então, não ficarei, doutor, peço desculpas, mas não ficarei acanhada, porque realmente o doutor merece tamanha honra e merece que seja realmente homenageado. Aos demais colegas, eu agradeço por me permitirem participar dessa conversa. Espero aprender muito com todos e espero poder compartilhar um pouquinho da nossa realidade aqui em Araçatuba. Muito bem, então vamos aos trabalhos. Inicialmente, fazendo aqui só um simples introdutório para aqueles que nos assistem, né, e do que se trata essa live que nós nos dispusemos semanalmente a produzir, trazendo especialistas como os senhores e a senhora Carla, a doutora Carla, que está aqui presente, na verdade, nós simplesmente cumprimos uma determinação legal, né?
A Política Nacional de Educação Ambiental, que é de 1999, né? Portanto, posterior à Constituição Federal, né? Posterior à Política Nacional de Meio Ambiente, que é de 1981, a Lei 6938, né? De 1981, onde estava claramente já determinado a obrigatoriedade da educação ambiental, absolutamente recepcionada posteriormente, então, pela Constituição de 88 e culminada, portanto, na Política Nacional de Educação Ambiental, que é de 1999. E que deixou determinado no seu artigo 3º que, como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à educação ambiental, incumbindo a sociedade como um todo, né, manter atenção permanente à formação de valores, atitudes e habilidades que propiciem a atuação individual e coletiva para a prevenção, a identificação e a solução de problemas ambientais. Isso está lá no inciso 6º, mas anteriormente, no inciso 5º, diz o seguinte, que incumbe também às empresas, as entidades de classe, instituições públicas e privadas, promover programas destinados à capacitação dos trabalhadores, visando a melhoria e ao controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do processo produtivo no meio ambiente. Portanto, da leitura, né, desses dois incisos, o que nós, né, denotamos e fica bem claro que educação ambiental cabe a todos, todos têm o dever, e como somos uma entidade de classe, né, e pertencemos à sociedade como um todo, a rigor, nós poderíamos dizer que nós não estamos fazendo aqui nada mais além do que a nossa obrigação. Né? A rigor da leitura dinâmica deste artigo, o que a gente pode observar e extrair é isso. Nesse sentido, então, quero passar a palavra inicialmente para o nosso colega, Dr. Fernando Tabet, que vai fazer a sua exposição. Obrigado, doutora Rosa. Bom, eu aproveito de imediato o gancho que você deixou, ressaltando que a atividade que está sendo desenvolvida pela Comissão de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Santo André, ela implica o cumprimento de uma obrigação, né? E o que nós vemos no momento presente, eu vou dizer de uma forma mais abrangente às gerações atuais, né? Uma ideia muito arraigada de que nós temos direitos. Então, se fala em direitos sociais, em direitos humanos, em direitos de várias sortes, de várias naturezas, e isso acaba trazendo uma posição, uma postura por parte das pessoas em geral, né, de esquecerem-se dos seus deveres, das suas obrigações, né? Então, quando você coloca que a comissão está aqui cumprindo uma obrigação, é muito proveitoso ouvir essa declaração nesse sentido, porque eu acho que isso, inicialmente, é o que mais falta na concepção da própria educação ambiental, né? Acho que nós não estamos falando só de direitos, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? Mas do dever que todos nós temos de garantir que o meio ambiente seja protegido para as presentes e futuras gerações. Então, esse nosso início, né, de bate-papo, eu acho que vale destacar o que a gente viu acontecer nas últimas décadas, principalmente, de uma perda de um duelo que existe entre o ser humano e o ambiente natural. Então, cada vez mais, com a urbanização, que nos traz uma série de benefícios, uma série de vantagens, é evidente, ela traz também esse lado negativo, que é nós estarmos perdendo a referência do que é o ambiente natural, da importância que ele tem para nós, seres humanos. Então, isso acaba trazendo uma dificuldade maior quando se fala em educação ambiental, porque justamente a perda dessa referência
e num contexto em que, eventualmente, não se tenha mais uma visão de educação aplicada, né, educação ambiental aplicada, a dificuldade de se inculcar nas pessoas, né, por que é importante proteger o meio ambiente. E então essa ideia, obviamente, ela já tem muito tempo, né, de discussão, a necessidade de nós mudarmos os rumos, né, quanto à concepção que temos sobre a vida, sobre o nosso papel no planeta, a importância do ser humano, o lugar que ele ocupa dentro do planeta. Nós, ao longo de vários anos, né, discutimos onde queremos chegar. E por muito tempo, né, isso quando eu nasci, era uma ideia bastante comum se dizer que a poluição era um sinônimo de progresso. Então, nós precisamos ser tolerantes com relação à degradação do meio ambiente, porque ele é um mal necessário. Então, quando eu nasci, eu me lembro quando descia a Serra do Mar para ir para o litoral e passava por Cubatão, naquela ocasião considerada uma das cidades mais poluídas do mundo, né? Aquilo era tolerado pela nossa sociedade, né? Porque se via aquilo como um sinônimo de desenvolvimento, né? Até que nós começamos a perceber, a duras penas, que esse desenvolvimento, na verdade, estava causando problemas para nós mesmos. Então, eu me lembro de uma matéria, não que eu me lembro da ocasião, porque ainda era criança, mas eu me lembro de ter visto isso mais tarde, uma matéria publicada no diário Jornal da Tarde, em 1985, com uma foto muito emblemática da Serra do Mar, e o título era assim: a Serra do Mar está desabando, né? E mostrava de uma forma muito evidente, né, o fenômeno que estava ocorrendo naquela ocasião por conta da poluição atmosférica da região do polo de Cubatão, atingindo a vegetação das encostas da Serra do Mar e provocando a queda da vegetação. Então, nós vimos esses deslizamentos de terra acontecerem não por obra do acaso, mas por causas humanas, né? E, a partir daí, se começa a ter uma noção um pouco mais clara, né, do tipo de impacto, de uma forma bem didática, né, que nós podemos causar no meio ambiente. E aí, essa ideia de desenvolvimento ela acaba se transformando com a publicação de um importante relatório que foi desenvolvido no âmbito da Organização das Nações Unidas, na Comissão sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que lá em 1987 publicou o relatório Nosso Futuro Comum, né? A comissão, também conhecida como Comissão Brundtland, trouxe essa ideia do desenvolvimento sustentável como algo a ser perseguido, né? Para garantir que as futuras gerações tivessem acesso aos recursos naturais e pudessem satisfazer as suas necessidades também, né? E esse conceito veio sendo aprimorado ao longo do tempo, e nós percebemos que ele trouxe uma série de falácias, né? A questão do desenvolvimento sustentável, da forma como concebido inicialmente, trouxe mensagens que se mostraram equivocadas. Por exemplo, se nós esquecermos determinadas premissas, a população do planeta ela continua crescendo, né? Então nós temos uma demanda cada vez maior pelos recursos naturais existentes e, ao mesmo tempo, necessidades se multiplicam. Então, é óbvio que nós não vamos conseguir satisfazer as mesmas necessidades de toda essa população nova que cresce no planeta. Então, essas necessidades também têm que mudar com o tempo. Nós temos que aprender a distinguir o que é efetivamente necessário para a nossa vida, para a qualidade de vida, né? Então, esse é um componente que talvez não tenha sido bem desenvolvido na época que o conceito de desenvolvimento sustentável apareceu e que agora nós estamos vendo que ele precisa ser enfrentado de uma forma bastante incisiva, né? Então, depois dessa premissa, né, que se colocou, nós vimos o surgimento de problemas maiores também,
Então, os problemas eles deixaram de ser meramente locais, eles passaram a extrapolar fronteiras, até alcançar problemas de alcance global. Então, a partir daí, nós vimos as nações, os países se reunirem para debater problemas ambientais que interferem no planeta como um todo, problemas globais. Começamos a falar, por exemplo, da questão do buraco de ozônio e agora, mais enfaticamente, o problema do aquecimento global. Então, isso é uma novidade que surgiu e demandou uma reação diferenciada por parte de governos e por parte da sociedade como um todo, no sentido de buscar identificar as causas desses problemas e promover mudanças comportamentais. Então, esse talvez seja o maior desafio quando se fala em educação ambiental, que é como eu disse no início, convencer as pessoas de que é necessário haver uma mudança comportamental. E nós tivemos exemplos bem-sucedidos para dizer que isso é possível. O próprio caso de Cubatão, que eu citei, quando criança, eu lembro da paisagem que se via quando passava ali para ir para o litoral norte, e hoje uma situação muito diferente, pelo menos visualmente, e até considerando o aspecto até do odor que se tem na região, do problema das fumaças que havia antes, houve uma transformação extraordinária, de melhoria muito consistente do que havia antes para o que se tem hoje. Então, isso nos leva a crer que é possível fazer essa transformação, é possível implementar essas mudanças para a melhoria da qualidade ambiental. É evidente que, apesar de nós olharmos para a Serra do Mar hoje e ela estar ali verde, de novo, recomposta, não quer dizer que necessariamente o mesmo equilíbrio de espécies, a mesma biodiversidade que havia antes, voltou a existir hoje. Provavelmente não. Mas, pelo menos, nós temos uma percepção de que uma intervenção mais efetiva por parte do poder público e uma reação eficaz por parte das empresas viabilizou essa mudança que nós temos lá na região de Cubatão, o que é muito positivo. E nós, hoje, nos deparamos com outros problemas que também nos fazem refletir sobre a necessidade de se rever as nossas posições. A pandemia que nós vivemos hoje. Um problema também de alcance global. Então, e nos coloca na posição de discutir exatamente qual é o rumo que a aplicação das políticas públicas como um todo em matéria ambiental deve seguir para que nós tenhamos um resultado mais satisfatório em relação à qualidade do ambiente. A concepção que se tem hoje, de uma forma cada vez mais nítida, é que não é possível se falar num crescimento ilimitado em face de um planeta que tem recursos limitados. Então, necessariamente, essa é uma fórmula que está fadada ao fracasso. Então, nós temos no final dessa equação o colapso. Então, isso é fácil de imaginar. Então, se nós seguirmos o mesmo padrão de comportamento que existe hoje, nós vamos chegar nesse colapso. Então, nós já temos evidências suficientes que devem, para as pessoas esclarecidas, mostrar que necessariamente tem que se mudar de rumos. Uma frase que eu acho interessante, que foi dita pelo David Attenborough, que faz já 90 e tantos anos de vida e sempre atuando em prol da causa ambiental. Ele diz que alguém que acredite em crescimento infinito ou é um louco ou um economista. E agora os próprios economistas estão se dando conta de que esse crescimento ilimitado ele é inviável. Então, hoje se fala, por exemplo, na economia circular, como um modelo a ser perseguido, em se viabilizar a redução da extração de recursos finitos para o reaproveitamento dos recursos existentes. E isso, obviamente, tem reflexo nas políticas públicas e que, para se tornarem eficazes, precisam passar também por um convencimento da sociedade.
enquanto as pessoas não tiverem essa conscientização, não adianta também a legislação se tornar mais rigorosa, né, se nós não tivermos uma, como eu usei a palavra inicialmente, inculcação das pessoas sobre a importância do assunto. Haja vista a própria lei da Política Nacional de Educação Ambiental. É uma lei muito consistente, é uma lei riquíssima de informações, ela engloba, né, o envolvimento de vários atores, não só do poder público, daqueles que têm a missão e daqueles que têm a missão mais imediata de implementar a educação formal, mas a sociedade como um todo. Ela é muito abrangente, né, essa lei. Então, formalmente, ela faz todo sentido. Na prática, o que nós vemos aqui, ela não tem, talvez, alcançado os melhores resultados que poderia ou deveria alcançar, né? E aí, quando nós voltamos essa discussão para o mundo jurídico, especificamente, nós nos deparamos com duas abordagens que hoje começam a ficar cada vez mais descoladas uma da outra. A primeira, que é uma abordagem mais tradicional, conservadora ou convencional, e que existe, pode-se dizer, já há milênios, que seria uma abordagem utilitarista, né? uma abordagem antropocêntrica do meio ambiente. Quer dizer, valorizar a natureza, valorizar a proteção do meio ambiente, considerando a importância que ela traz para o homem, né? Então, a sua utilidade e a sua relevância para a sobrevivência da espécie humana. E aí nós temos que identificar uma série de fatores que são muito positivos dentro dessa abordagem, que é se identificar, por exemplo, os serviços ambientais, né, que o ambiente presta, associado a inúmeras atividades, por exemplo, quando se fala no ciclo da água, nos agentes polinizadores, né, em relação à atividade agrícola, e que sem eles nós teríamos um impacto significativo nessas atividades. Então, estamos falando de uma utilidade, né, para se garantir, por exemplo, os espaços especialmente protegidos de onde provêm esses agentes, né? Então, aqui no Brasil se critica muito a ideia de que teríamos talvez um excesso de áreas protegidas, mas se pararmos para pensar, né, de onde vêm esses agentes polinizadores, por exemplo, eles não vêm do campo, eles não estão lá no campo cultivado, eles vêm justamente dessas áreas protegidas, né? E uma eventual ausência dessas áreas implicaria uma limitação desse serviço ambiental a que nós temos acesso, né? E a outra abordagem seria a biocêntrica, né, que é uma que surge com cada vez mais ênfase no contexto mundial, né, que visa colocar o homem numa posição equidistante dos demais seres vivos, em termos de importância. Então, a natureza passa a ser importante não pela sua utilidade à espécie humana, aos seres humanos, mas porque ela é importante por si só, né? Existe uma importância intrínseca da natureza. Aí nós entramos numa discussão que envolve um conceito que se chamou de ecologia profunda, né? Que é justamente garantir que a proteção do ambiente se dê em função de nós nos colocarmos como parte dele, e não como agentes que vão subjugar a natureza ao poder dos seres humanos, né? Só que, assim, apesar dessa concepção ser filosoficamente muito interessante, ela nos traz problemas práticos muito grandes, né? Então, nós já vemos iniciativas de tentar incorporar essa ideia na legislação, né? Então, por exemplo, no Equador, se inseriu dentro da Constituição daquele país a ideia de que a natureza é um sujeito de direitos, né? Então, se fala nos direitos da natureza. Então, ainda que talvez filosoficamente falando, ou metafisicamente falando, possa fazer sentido, né, considerar a mãe natureza, né, como um ente à parte, num contexto prático de aplicação da legislação, nós podemos acabar nos deparando com situações
muito contraditórios, né? Então, nós temos situações limite em que, eventualmente, eventos da natureza críticos que trazem problemas para o homem, né, seriam colocados numa situação meio que de se avaliar se estamos falando de uma vontade da mãe natureza ou se seria uma obra do mero acaso, né? Então, quando eu tenho ali um tsunami que mata milhares de pessoas, né, na costa de um país, de repente, talvez não seja o caso de atribuir isso à mãe natureza, mas talvez uma coincidência, né, de um fenômeno natural que resultou, infelizmente, nesse efeito trágico, né? E tantos outros que têm acontecido e que acontecem, que ocorrem de forma natural, espontânea, né, sem interferência do homem. Então, as pessoas estavam ali circunstancialmente e foram afetadas, impactadas por esse fenômeno natural extremo, né? Mas, sob a perspectiva prática ainda, de se trazer esse convencimento das pessoas da importância da proteção do meio ambiente, me parece que o resultado se torna mais eficaz se eu conseguir convencer, né, as pessoas de que a não proteção do meio ambiente se reverte num prejuízo a elas próprias, né? Então, quando se identifica esse fator utilitário da natureza, eu teria, talvez, até pela a forma como a nossa sociedade está estruturada hoje, os valores que ela tem hoje, preponderantes, seja mais eficaz para a própria proteção do meio ambiente, nós buscarmos um esclarecimento às pessoas sobre as causas e consequências das ações humanas no meio ambiente que podem se reverter negativamente contra o próprio homem, contra o próprio ser humano. E, a partir daí, motivar, né, uma mudança de comportamento de uma forma bastante racional. Então, nós não estamos colocando a metafísica dentro do direito, né, mas nós estamos colocando uma questão de racionalidade científica, né, que pode, dentro de um Estado leigo, né, orientar, nortear, né, a construção da nossa legislação e ser desta forma aplicada também, tanto pelos fiscais, os entes fiscalizadores, como o nosso Poder Judiciário. Então, nós teríamos Fernando, eu pediria para você encerrar, que a gente ultrapassou aqui o seu tempo, senão a gente vai acabar atravessando muito do horário. Eu já estava encerrando, desculpe, Rosa. Então, só para concluir essa perspectiva prática, nós temos como talvez uma palavra de ordem, né, a considerar para se buscar dentro do conceito da educação ambiental, de uma melhor eficácia da legislação que disciplinou a política de educação ambiental, uma reflexão sobre essa relação de causalidade, né, entre as ações do homem e a sua interface com o meio ambiente e o que isso representa para a própria qualidade de vida do ser humano. Então, talvez, pelo menos no estágio em que eu me encontro hoje, de reflexão sobre essa matéria, isso me parece o caminho mais eficaz para se buscar um resultado melhor no momento em que nós estamos. Então, eu fico por aqui. Agradeço mais uma vez pela oportunidade, Rosa. Desculpe pelo extrapolar o tempo. Imagine, fica tranquilo, não há problema. De fato, a extensão do tema, ele é muito... primeiro, ele é estimulante, né? Para nós que militamos na área, de fato, ele é muito abrangente. Imagine se formos adentrar a parte legal, né? E você que é um estudioso da matéria, sem dúvida, trouxe aqui um panorama e fez lembranças importantes, né, do chamado Vale da Morte, né, que é algo que todos nós não queremos lembrar, né? Se há algo que a gente pode encaixar perfeitamente no hashtag não volte do Pacto Global da ONU,
é o Vale da Morte de Cubatão, né, que eu acho que ficou gravado na memória de todos nós, né, paulistas, e que não queremos que volte nunca mais. Bem, vamos passar agora para o Fábio Patara. Fábio. Tudo bem a todos? Bom, eu vou pegar um pouco do gancho de tudo que o Tabet falou, inclusive muito rica a palestra do Tabet, mas realmente no início da palestra ele falou acerca da urbanização, né? E imaginemos hoje a nova geração, né, que nasce dentro desse ambiente urbanizado e, de repente, ele vê nos amigos do lado que comprar uma bicicleta elétrica é melhor para o meio ambiente, só que, de certa forma, ele nasceu em um ambiente que ele não pôde, ele talvez não tenha o conhecimento íntegro do meio ambiente externo, da onde vem a energia para carregar a bicicletinha dele. Simplesmente chega água para ele. Então, ele não sabe todas essas dificuldades de chegar água, muitos estudam, ficam muito bons no tema, mas existem aquela parcela também da nova geração que, de repente, quando se depara com um Pantanal, com uma Amazônia, causa tanta diferença de locais para ele que até começam a fazer movimentos um pouco xiitas, né, no sentido de ambientalismo. E tudo isso da educação ambiental, o meio ambiente mesmo, ele prevê um equilíbrio, né, um equilíbrio do meio urbano agora. Eu vou falar o meio externo, está ficando feio, cada vez eu falar meio externo, está parecendo que o meio ambiente a nossa natureza está indo cada vez mais longe. E quanto ao conceito sabe, eu fico chateado, né, quando foi proposta fazer essa palestra, eu, de repente, estive olhando uns documentos meus e eu vejo ainda que uma palestra minha de 2010 está atualizada. Né? A lei de educação ambiental é de 99, é de 21 anos atrás. Né? E assim, nós somos muito morosos, e talvez para haver a educação, a conscientização e o ensinamento, dentro da educação, antes tem que ter a sensibilização. Então, a pessoa que nasceu na área urbana, chega do boi do melhor, a luz e a água, não estou falando em lado social, só estou falando que no meio urbano, de uma forma ou de outra, chega-se água e energia e tenta-se, né? É pior o ar, mas tenta-se ter de tudo na cidade. Mas essas pessoas, essa nova geração, ela não tem muito, desculpa, mas não tem muita ideia, e agora cabe a nós, né, um pouco mais velhos, fazermos perenizar. E eu peguei e talvez o primeiro princípio da educação, que é a sensibilização antes da conscientização, ou seja um agravante quando ele se coloca no meio da natureza, ou nós estamos perdendo esse caráter de, olha, a água é um bem precioso, olha, a energia elétrica que você está usando para carregar a sua bicicletinha, vem de uma termoelétrica, vem de uma usina de carvão. Então, é importante esse conhecimento do ciclo de vida das coisas. É um princípio, né? Eu gosto muito que o Tabet, ele sempre se colocou na palestra inteira no princípio da prevenção, e uma hora citou a economia verde. E pelo Programa Nacional das Nações Unidas, a economia verde é um modelo econômico que resulta na melhoria e bem-estar da humanidade e igualdade social, ao mesmo tempo reduz significativamente os riscos ambientais e a escassez ecológica.
Interessante. Eu vou ampliar um pouco mais. Eu vou falar de economia ambiental, mas sempre vinculando o Triple Bottom Line, que é o conceito, né, o tripé da sustentabilidade, nunca me perdendo no lado social e econômico, que é onde, pelo princípio, um negócio, um empreendimento, ou qualquer coisa que a gente vai fazer nesse mundo, a gente tem que considerar, né, sempre que aquilo que formos fazer seja ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo e culturalmente diverso. Lembrando, né, que em outubro de 2017, já faz 3 anos atrás, nós chegamos a um patamar de 7 bilhões de habitantes no nosso planeta, hoje estimado em 7,7 bilhões, e antes disso era um período que podíamos desperdiçar. Só que desde 2015, 2017, é escassez nós estamos em escassez de recursos, é preocupante. E associado à educação ambiental, eu acho que nós podemos associar muito ela à ética das pessoas, né? Para você ter uma ideia, eu trabalho bastante para a indústria, então vou fazer similaridades com a indústria. Todos os códigos de ética, eles são embasados nos princípios do Pacto Global, do Global Compact, da ONU, né? Que advoga na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Declaração da Organização Internacional do Trabalho sobre Princípios e Direitos Fundamentos do Trabalho, Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, Convenção das Nações Unidas e corrupção, né? Hoje os princípios de compliance e LGPD. E interessante, na parte de meio ambiente, eu vou reforçar de novo a prevenção do TABET. Na parte de meio ambiente, o Pacto Global advoga, descreve que as empresas, os empreendimentos devem apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais, incentivar o desenvolvimento e difusão de tecnologias ambientais amigáveis, desenvolver iniciativas para promover a maior responsabilidade ambiental. Bom, vou me aprofundar um pouco na indústria e que isso seja um exemplo e fazer difundir um pouco, porque isso é um exemplo da sociedade. O que acontece? Nós começamos a melhorar a partir de quando um regulamento é tido. É exemplo oh, meu Deus do céu, do Proconv, né? Então, eu trabalhei 12 anos numa indústria automobilística, e ao invés de nós promovermos assim o estudo antecipado dos produtos, poxa, chegava Proconv 7, Proconv 8, meu Deus, como nós vamos melhorar nosso produto para regular as emissões de NOx, SOx, material particulado, e aí entrava-se em desespero, né? O que nesse conceito era tido como uma indústria marrom, é a indústria que apenas cumpre condicionantes, né? Depois, dentro do conceito também da indústria marrom, nós temos o conceito da indústria verde, que é aquela indústria que, além de se preocupar em apenas um cumprimento legal, lógico, e cada lei demora-se para ser sancionada, para ser válida. Então, se a empresa for andando conforme as leis, o que eu falei, minha apresentação ainda está atualizada. Nós temos a empresa verde, que já começou a ver olhar direito o processo produtivo. Isso é característica competitiva hoje. Você pensar num processo sustentável e já começou a implementar ferramentas como o ecodesign, a produção mais limpa, a produção em consumos sustentáveis. E
o futuro, né? O futuro, algumas também estão seguindo, é o conceito da empresa azul, que é a empresa que, além de pensar preventivamente, corretivamente, é aquela que pensa em toda a cadeia de fornecimento. A empresa, essa mesma montadora que eu trabalhei por 18 anos, localizadas no ABC, existe o programa de produção mais limpa, um programa muito antigo, ele se iniciou no Brasil pela CNTL, né? E lá do Rio Grande do Sul, e promovia um treinamento, eram 4 meses, você precisava ir para o Rio Grande do Sul, se treinar na metodologia de produção mais limpa. Aliás, o que é a produção mais limpa? É a aplicação contínua de uma estratégia ambiental integrada e preventiva a produtos e serviços com a finalidade de aumentar a eficiência e reduzir riscos aos seres humanos e meio ambiente. Também é uma definição dada pelo PNUMA. E o que eu pensei nessa empresa? Eu falei, poxa, eu não posso tirar as pessoas, eram 12 mil colaboradores na época, eu não posso tirar uma parcela desses colaboradores para fazer esse treinamento ambiental, essa educação ambiental fora, para pensar um pouco mais no posto de trabalho, para pensar um pouco mais o que eles estão fazendo, o que eles podem pensar, melhorar produtivamente no processo produtivo, em vistas ao meio ambiente, ao lado social. Então, eu peguei fiz o treinamento, peguei essa apostila de curso, transformei num mini curso viável, onde eu treinei 450 colaboradores, e dentro dessa empresa, e é muito junto com o Senai, tá? Então, nós fechamos um acordo, elaboramos todo um material conjunto, e é muito interessante, né? No mesmo prédio, um galpão enorme, essa empresa ela fabricava em CKD, Complete Knockdown, isso vinham peças do mundo inteiro, as embalagens eram jogadas fora e se montava um ônibus, um caminhão, que seja. Do outro lado, era a área de exportação da fábrica, aonde se comprava um monte de embalagens para se exportar os produtos, produtos feitos para a África, para outras partes do mundo. Então, você imagina uma embalagem de um chassi de caminhão, quanto tem de madeira, papelão e plástico. Né? Então, eu olhava isso e num desses treinamentos de P mais L, reunimos um desses grupos formados das 450 pessoas, falando, vamos tratar isso. Para vocês terem uma ideia, nós falamos só esse pallet que é comprado na área de exportação. Eu acho que Fábio, você deu uma travada, mas retornou. Você percebeu? Acho que a sua internet deu uma travada e tem travado alguns trechos da sua fala. Tá. Eu acho que está oscilando bastante aí a sua internet. Vamos concluir, então. Legal. Então, o que acontece? Nós somente pegamos dois pallets que eram utilizados de um lado e colocamos para serem exportados. E o fornecedor de pallet entendeu o motivo ambiental, reduziu os valores do pallet, porque a gente encaminhava para ele somente para fazer saneamento e tratamento fitossanitário, e nos fornecia simplesmente ao custo do serviço. Reduziu-se custos para manutenção, para vocês terem uma ideia, na época, por ano, nós reduzimos consumo de corte de 9 mil árvores por ano, geração de 700 toneladas de resíduos classe 2 por ano, e uma economia de 700 mil por ano, só com 2 pallets. Então, o que eu trago, e o ecodesign, outra ferramenta, o que eu trago aqui bastante para cada coisa que nós fizermos, a gente não pode pensar na correção, nós temos que pensar sempre na prevenção. Quando nós estivermos desenhando o processo, produto, ou mesmo nossa empresa de negócio, nossa empresa de serviço, quando nós estivermos no ciclo de SWOT, na análise de 5 forças. Então, eu termino por aqui, porque
a minha internet no local que eu estou não tem ajudado. Mas eu espero poder ter... ela está oscilando. Ter passado o conteúdo para vocês. Bastante. Uma pena. Não sei o porquê. Ela oscilou um pouquinho, mas foi bastante produtiva a sua fala. Eu acho que chegou o suficiente aqui para deixar várias mensagens, né? E principalmente os cases, né? da empresa, da Mercedes, que você esteve lá durante muitos anos atuando nesta área, e você veja que com um pouco mais de gestão, o quanto foi possível conseguir, né, para a prevenção. E vou passar agora para o Carlos Bocuí, para a sua apresentação. Pois não, Carlos? Bom, ficou mais fácil agora, porque os que me antecederam colocaram as questões do ponto de vista prático, né, os desafios na área do direito, na área da indústria, na área da economia. Mas eu gostaria de fazer um pequeno, uma visão mais abrangente, doutora Rosa, para conceituar de onde viemos e para onde vamos, né? Aquela história de saber onde está a bússola desse processo, né? Bom, nós vivemos uma espécie de renascimento hoje com a questão ambiental, tendo em vista a necessidade de enfrentarmos esse novo paradigma, né? Que é o paradigma da sobrevivência. Quando nós falamos em sustentabilidade, há muitos conceitos para a sustentabilidade. Normalmente, esses conceitos vêm de acordo com o interesse do setor que os defende, né? Tudo é sustentável no mundo de hoje. Existe muito argumento nesse sentido, mas no sentido mais amplo, sustentabilidade é sobrevivência, né? É a capacidade da sociedade de se proteger a sua espécie, proteger as comunidades nos territórios diversos. Tá? E eu gostaria de lembrar que no século passado, não faz tanto tempo, 70 anos atrás, 75 anos atrás, o mundo encerrava a Segunda Guerra Mundial, não é? E nós tivemos um início do século XX, muito sangrento. Nós tivemos 2 grandes guerras que deixaram milhões de mortos, e a sociedade humana entendeu que precisava buscar um momento de paz, né? E nesse olhar aconteceu o nascimento das Nações Unidas, que foi um avanço civilizatório muito grande, porque as nações começaram a conversar entre si sobre aquilo que era realmente importante, né? Do ponto de vista social, econômico e principalmente numa cultura de paz. Apesar dos conflitos localizados que ocorreram na segunda metade do século XX, havia esse olhar para o futuro no sentido de uma nova era, né? De um renascimento da humanidade para uma convivência mais civilizada, né? De acordo com os avanços da própria cultura humana. E aí nós tivemos, a partir de 72, a Conferência de Estocolmo, já abordando a importância da questão ambiental, porque o planeta vinha dando sinais de esgotamento. Em 1988, nós extrapolamos a capacidade de suporte da sociedade do planeta, no sentido de que as alterações aceitáveis pela ação humana, elas extrapolaram a capacidade do planeta de atender essas necessidades. Foi exatamente, acho que em junho de 1988, que se fez o cálculo do balanço energético, onde se perdia essa sustentação, não é? E aí nós adentramos nessa fase que hoje nós vivemos, que é o antropoceno, que é a fase geológica, não é mais o Holoceno, mas é a fase considerada pela ciência, pela Sociedade Geográfica Britânica, especialmente, onde a sociedade humana ela atravessa o limite da sua capacidade, não é? De manter uma relação saudável com o planeta. Então, você tem um exponencial uso de recursos naturais, e as atividades humanas passam a alterar de forma drástica o planeta. E o maior efeito disso é, sem dúvida, conhecido como aquecimento global, né? Além da questão do ozônio,
já citada aqui anteriormente, mas nós adentramos nessa fase, então, onde o grande desafio é superar essa extensão das atividades humanas e limitá-las a um potencial que seja admissível dentro das condições naturais. Na educação ambiental, em 1987, que foi pós-Conferência de Estocolmo, as nações se reuniram pelas Nações Unidas em Tbilisi, na Geórgia, antiga União Soviética, e foi pactuado um glossário, né, de indicadores e de diretrizes para a educação ambiental. E o que é mais interessante a partir de Tbilisi, que é o primeiro documento em que se diz que é preciso uma ação multidisciplinar, transdisciplinar, você tem que perpassar todas as áreas de conhecimento para que se atinja um novo paradigma para a sociedade, que é o paradigma da sustentabilidade. Ou seja, é preciso dar consciência para a sociedade sobre essa realidade da sustentabilidade planetária. E isso acontece no momento em que as Nações Unidas produziam um amplo diálogo interno. E na Conferência do Rio, em 1992, na primeira, né, da Conferência de 1992, nós tivemos a Declaração do Rio, que traz, entre os seus objetivos, o uso responsável dos recursos naturais, traz ideias sobre gestão, diretrizes. Então, nós adentramos num outro momento onde há um amplo acordo entre as nações para a implementação do desenvolvimento sustentável. Agora, nós tivemos aqui, nos palestrantes que me antecederam, uma visão do direito, uma visão da economia, da indústria, né, que foi muito bem colocada também pelo Dr. Tabet, a questão de Cubatão como um exemplo, né, de como não se fazer as coisas, né? E essa perspectiva de transformar o conhecimento humano das diversas disciplinas, das diversas áreas de intervenção na sociedade, ela, no Brasil, ainda necessita de um grande avanço, né? Eu vou citar aqui o que acontece hoje no âmbito do governo federal. Eu não vou fazer uma citação política, mas eu vou fazer um relato sobre sustentabilidade. Quero que entendam isso claramente. Em primeiro lugar, houve todo esse aparato, que é o SISDAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que agrega todas as áreas de governo, desde agricultura, meio ambiente, relações internacionais, todas essas áreas, elas perderam o seu fio condutor, né? É o êmbolo da questão ambiental, que são os princípios basilares da sustentabilidade, que deve perpassar todas essas áreas. Então, com o enfraquecimento que houve do Ministério do Meio Ambiente, nós perdemos essa capacidade de diálogo da questão ambiental com os outros setoriais, no sentido de que nós tivéssemos políticas públicas setoriais integradas, não é? E que isso, de fato, consistisse num sistema nacional de meio ambiente. Nós precisamos do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Sem esse sistema, vocês não conseguem fazer de forma prática as coisas mudarem, não é? Então, quando hoje se fala em educação ambiental no Brasil, em sensibilização, olha, quando a gente olha para o Pantanal, a situação do Pantanal do Mato Grosso hoje, quando a gente olha para a Amazônia, o que está acontecendo, e a gente tem clareza de que toda a água que a gente recebe no continente, ela passa pela Amazônia, ricocheteia nos Andes, se reforça no Pantanal, forma, através principalmente da influência do rio Paraguai, posteriormente toda a bacia do Plata, nós vemos o que é realmente sustentabilidade, né? E o que é a proteção ambiental no sentido de você proteger a agricultura, a indústria, as nossas comunidades, porque essa é a grande bomba de água da América do Sul, né? O governo, ele não tem esse entendimento, tanto que o INPE, que era o maior detentor dessas discussões, ele passou a ser, infelizmente, desconsiderado, né? Então,
o fato de nós vivermos hoje um governo antiambiental nos leva a um grande retrocesso, né? Nessa perspectiva de implementar um modelo de sustentabilidade para o Brasil. E o que é pior é que, além do sistema, do CISNAMA, ele está sendo, eu diria, desmantelado por falta dessa diretriz maior, não é? Nós temos também uma diminuição da eficácia da legislação ambiental no Brasil, na medida que muitos decretos, portarias, resoluções, elas caminham no sentido contrário da sustentabilidade. Um exemplo disso é a resolução revogada recentemente, a 303, que, aliás, doutora Rosa, fico muito feliz de saber, o doutor Cedenho, que foi o presidente da Comissão de Meio Ambiente de Santo André, que agora é desembargador, ele determinou, numa ação judicial, que se cumprisse a resolução 303 pela importância de proteção das restingas, né? Foi o voto do doutor Cedenho que decidiu essa questão a favor do Ministério Público e pela proteção dos 300 metros de restinga. E que essa grande proteção da linha do litoral brasileira ficou a descoberto sem a proteção dos 300 metros, porque não havia em nenhuma outra normativa brasileira critério de proteção ambiental para as restingas, né? Você tem proteção mais genérica, mas aquela vegetação característica de restinga, que ela ocorre nos 300 metros, ela ficou sem a proteção mínima. Então, eu digo isso para exemplificar do quanto é importante um governo ambiental, né? Um governo preocupado com a questão ambiental, com a educação ambiental, com a ação multissetorial. E aqui eu externo uma preocupação maior com relação à questão de mudanças climáticas. Nós abandonamos no Brasil a agenda brasileira de mudanças climáticas a partir do momento que o Brasil deixou de sediar, o ano passado, a Conferência, né, do Clima. E isso vai trazer um atraso enorme para o Brasil, que tem uma grande costa, né, que tem um problema enorme climático, como nós vemos no Pantanal, quando as coisas não funcionam bem nos ecossistemas que provêm água, e as medidas de adaptação, de mitigação, elas são fundamentais, né? E elas passam por essas políticas de governo e principalmente pela compreensão da sociedade sobre a função desses ecossistemas, né? Nós precisamos de um esforço do Brasil para fazer com que a sociedade compreenda essas grandes funções ecossistêmicas que mantêm a vida da nossa realidade, das cidades, da agricultura, né? Infelizmente, aqueles que praticam, por exemplo, agricultura, setores mais retrógrados, têm uma visão apenas do lucro mais imediato, da exportação, da questão da produção de commodities de forma mais rápida, etc. Então, eu insisto nessa perspectiva de um governo com essas diretrizes ambientais. Com relação às novas gerações, eu participei da elaboração do primeiro programa multidisciplinar de educação ambiental implementado no Brasil em rede nacional, que eu tive a satisfação de ajudar a escrever, que foi o programa Preservando a Natureza, e isso foi antes da lei que sacralizou a política de educação ambiental. Isso foi em 1995 e a lei veio em 99. E, na época, nós nos baseamos nos princípios da Conferência de Tbilisi e nós insistíamos na formação dos professores para que você tivesse essa capacidade de influência sobre os jovens no sentido de despertar as consciências para a questão ambiental, né? E quando nós falamos de sustentabilidade, falamos de perspectivas de transformação social, se nós não transformarmos as consciências, não tivemos sucesso em fazer com que as pessoas tenham a capacidade de aprender essa realidade e mudar o seu comportamento, e daí, então, a sociedade mudar o seu comportamento como um todo, nós não vamos conseguir fazer real essa sustentabilidade. E aí, eu gosto muito de Hegel, quando ele diz que o Zeitgeist é o momento da transformação, né? É o espírito do tempo, quando você tem as consciências preparadas para essa transformação, no sentido de que a maioria da humanidade
perceba que essa é uma realidade, é uma constatação, e aí passa a mudar o seu comportamento e exige governos mais plurais, governos mais democráticos, governos mais atentos para a questão ambiental, e nós passamos a ter um sistema de gestão ambiental global, né? O Brasil, felizmente, tem isso institucionalizado. O Sistema Nacional do Meio Ambiente ele é um sistema muito, eu diria, feliz do ponto de vista de concepção, porque são vários braços, né, e operacionais do sistema que dão vida a essa realidade. E aí eu chamo a atenção, por exemplo, para a necessidade de saúde, né, efetiva para o IBAMA, para o Chico Mendes, para o Conselho Nacional do Meio Ambiente, para todos os setores que fazem a política ambiental no Brasil, né? E então, doutora Rosa, a minha preocupação é sobre a nossa capacidade de fazer essa transformação, levar essa compreensão, e é uma compreensão científica, mas que deve ser trocada, né, em miúdos, trocada para a realidade de uma população que, como disse o Fábio, muitas vezes não tem água encanada, né, Fábio? Não tem a condição mínima. É como, por exemplo, as comunidades do Congo, que convivem na floresta, né, e que tem o que nós chamamos de dívida climática. Você tem uma porção de países poluindo e depois se coloca restrições a países que não têm nenhuma condição ainda. Então, como equacionarmos, né, essa grande necessidade de equilíbrio, de qualidade de vida, de nivelamento social, para que a gente possa tornar essa política global uma realidade que seja também justa, né? Então, eu deixo por aqui essas considerações e fico à disposição para perguntas. Obrigado. Acredito que a doutora Rosa esteja encontrando alguma dificuldade técnica. Eu vou assumir a fala, já que, de fato, estamos na minha vez. Doutora Rosa, voltou agora a senhora? Voltei. Voltou. Ela está numa oscilação tremenda e, infelizmente, mas isso se deve aos novos tempos, né? Obviamente que presencial nós não teríamos esse problema, né? A não ser de microfonia às vezes, né? Mas felizmente acabou voltando aqui. Eu quero, muito bacana, Carlos Bocuí, fantástica a sua colocação e principalmente tocando neste ponto primordial, essencial, que é a gestão democrática, que fomos terrivelmente afetados, né, nesses últimos tempos. O CISNAMA, de fato, ele é essencial, ele é constituído por lei, jamais poderíamos imaginar que ele fosse afetado da forma como foi, né? E sem trazer outras soluções que pudesse pedir o que nós temos visto, felizmente, né? Nós que participamos ativamente de órgãos de deliberação coletiva, né? Eu participei ativamente no âmbito do Estado, já participei ativamente no âmbito de pelo menos 3 municípios, e a gente tem absoluta certeza do quanto eles são necessários, né? E do quanto eles contribuem quando, principalmente, você não tem uma gestão de governo preocupada com aquela pasta. Quer dizer, ele é um braço auxiliar do governo e absolutamente necessário. E esperamos que, pelo menos por força de lei, se mantenha, né, essa gestão, que foi o que acabou acontecendo com o restabelecimento das resoluções 303 e 304. E eu aproveito aqui só para fazer uma correção. O doutor Antônio Carlos Cedenho, ele foi presidente por 3 gestões da nossa subseção. E naquela oportunidade, ele que teve, né,
a grandeza de fundar as comissões de meio ambiente, a qual eu assumi desde 2001. E em 2001 eu iniciei as minhas atividades institucionais na subseção e já na área ambiental como presidente da comissão. Obviamente, de lá para cá, né, uma vez que eu faço quase aniversário junto com a Política Nacional de Educação Ambiental, mas entre uma gestão e outra, eu fiquei em São Paulo, depois voltei e estou aqui já na terceira gestão presidindo esta comissão, o que muito nos orgulha, né, Carla? Porque tem muito trabalho e nós que estamos principalmente, né, num município onde temos aqui os mananciais muito importantes para a região, né? Nosso município é mais de 50% área de mananciais, então, de fato, o olhar ambiental aqui tem que estar sempre muito atento. Não é isso, Carla? Bem-vinda, obrigada. A palavra é sua. Muito obrigada, doutora Rosa. Eu estou encantada, as 3 palestras que me antecederam foram excepcionais, cada uma com o seu approach diferente. Eu tô me sentindo aluna de novo, vou falar bem a verdade, viu? É o que somos sempre, né? Todos alunos e professores o tempo todo. O doutor Fernando mencionou a questão de a necessidade de mudanças comportamentais. A questão das mudanças comportamentais, elas não só demandam o esforço individual, mas, obviamente, o esforço coletivo, e é por isso que a nossa atuação aqui na região ela é mais prática do que teórica, tá? Eu até peço licença, não pretendo palestrar como os outros professores, eu prefiro falar um pouquinho mais dos aspectos práticos mesmo, da aplicação da Política Nacional de Educação Ambiental aqui na minha cidade, aqui no meu canto, porque a gente consegue fazer isso não só via a Comissão do Meio Ambiente, mas também via o projeto OAB Vai à Escola, que tem um lugar especial no meu coração. Tanto é que eu o coordeno já tem um tempinho, e a gente consegue, através dele, da Comissão de Meio Ambiente, alcançar a população no tete-a-tete, sabe? A nossa ideia é justamente apelar para o lado social, de fato. Isso aqui em Araçatuba tem uma necessidade maior, tem uma resistência da população com relação à sustentabilidade, com relação à arborização, como a gente já havia conversado. Existe uma cultura infeliz de corte de árvores na surdina, de podas equivocadas, de envenenamento de árvores, porque a árvore suja a calçada, a árvore é absurdo, mas a cultura da cidade ela está muito ligada a isso, infelizmente. E o nosso trabalho aqui é para tentar modificar justamente esse comportamento, modificar esse pensamento da população no geral. Então, o que a gente opta por fazer aqui é justamente alcançar as crianças e os adolescentes, porque eles são instrumentos essenciais para a educação das famílias. Eles ouvem na escola, absorvem e carregam para casa isso, carregam para casa dos amigos, e a gente está tendo uma resposta absolutamente excelente dos nossos trabalhos, dos nossos apelos para a criançada, e é uma coisa que me deixa muito, muito feliz. Para vocês terem uma ideia, eu já palestrei sobre meio ambiente para uma turminha de crianças de 3 a 5 anos. Daí você fica pensando, mas eles entendem alguma coisa? Entendem, a gente usa alguns artifícios pedagógicos, obviamente com orientação de pedagogos, a gente não inventa nada, a gente tem musiquinhas e tem bastante
ilustração, tirinhas do Maurício de Souza, que são excepcionais, e a gente consegue, através disso, através dessa ludicidade, levar o direito ambiental, levar a importância da sustentabilidade do meio ambiente para crianças tão pequenas quanto essas. É muito interessante. Não só, foi comentado também, se não me engano, pelo Dr. Fernando, com relação à modificação que nós tivemos esse ano por conta da pandemia. O nosso comportamento, na essência, teve que ser modificado. Eu sou uma pessoa extremamente social, eu gosto muito de estar no meio das pessoas, eu gosto de ir ao fórum para ir ao cartório. Tudo bem, de vez em quando atrapalha realmente o nosso andamento durante o dia, mas para mim é prazeroso ter que dar um pulo no gabinete para despachar, ou então ao OAB. Então, a pandemia, para mim, foi muito difícil nesse sentido, mas me trouxe uma coisa muito, muito boa. Eu percebi também que muitos dos meus conhecidos tiveram uma consciência melhor sobre o nosso gasto de energia elétrica, o nosso gasto de água, a nossa produção de lixo, principalmente. Eu trabalho com direito ambiental e eu não tinha essa noção tão palpável da quantidade de lixo que a minha casa produz. Ainda que a gente faça separação de recicláveis e orgânicos, existe uma quantidade. Eu fiquei assustada, porque eu não imaginei que eu produzisse tanto lixo. Eu não imaginei que a minha família produzisse tanto lixo. Então, eu já entrei numa mentalidade de reduzir isso de toda forma, de estudar formas de que eu possa utilizar menos. Uma dificuldade que eu percebi por exemplo, eu moro num condomínio de prédio, e a nossa conta de água ela é comum. Então, o condomínio não percebe quanto de água ele gasta no mês, porque a conta simplesmente é rateada entre todo mundo e vem simplesmente um valor X no boleto de condomínio. Então, às vezes a pessoa pensa, vou gastar um pouco, mas vou dividir com os vizinhos. Então, isso é extremamente prejudicial, é muito, muito prejudicial para o nosso comportamento e para o nosso caminhar em direção a um meio ambiente, a uma cidade mais sustentável. Eu bato sempre na tecla, a gente tem que prestar atenção, e eu mesma não estava prestando tanta atenção na minha casa quanto deveria. Mas já corrigi, estou corrigindo todos os problemas para poder solucionar, ou pelo menos diminuir o meu impacto aqui no nosso cantinho. O doutor Fábio falou da questão das novas gerações que, com perdão da expressão, são um pouquinho sem noção com relação à necessidade da atenção à sustentabilidade. Verdade. Eles não têm realmente, ninguém nasce com essa consciência, com essa determinação de tentar melhorar o planeta para a próxima geração, mas a gente consegue através justamente da educação, e os doutores sabem muito bem que a gente tem condição de fazer isso, não só dentro da academia, mas fora dela também, principalmente. E esse lado social, eu sou apaixonada por dar aula, e as aulas são sempre em escolas públicas, são pessoas que realmente precisam do acesso à informação mais mastigado, mais pontual, mais entregue de uma forma mais tranquila. Não sei se eu estou me fazendo entender nesse sentido. A gente tenta sempre fazer com que a matéria seja completamente absorvida, ainda que difícil, ainda que pesada a matéria. Meio ambiente, a gente é apaixonado por conversar sobre, mas a maioria das pessoas não gosta e tem dificuldade de compreender. Então, faz parte do nosso trabalho conseguir fazer essa tradução do juridiquês para uma linguagem mais acessível, uma linguagem mais simplificada,
e que seja completamente compreensível, de crianças de 3 anos até vovôs e vovós por aqui, né? O Dr. Bocuí mencionou a questão da necessidade das ações transdisciplinares para alcançar a sustentabilidade. E aqui eu vejo que isso já é aplicado nas escolas, o que é excepcional. Todas as escolas que a gente tem contato, dentro do programa do Estado de São Paulo, atendem essa necessidade. E a sustentabilidade do meio ambiente, a importância do meio ambiente, ela é passada por todos os professores de todas as disciplinas, ainda que seja em forma de uma interpretação de texto ou um cálculo matemático envolvendo árvores ou o que seja, mas ela é passada, e alguns, até me perdoem se eu não estiver explicando direito essa parte, mas é uma questão mais dos professores de colégio, de ginásio, que nos passaram essa informação tão preciosa. A sustentabilidade ela é ensinada dentro de todas as matérias, e os professores se esforçam muito para conseguir passar e para realmente alcançar as crianças que têm essa vontade, essa disposição para aprender, mas realmente precisam receber o conteúdo, precisam ser alcançados pela gente. Se não for por profissionais do direito, que seja por seus professores nas escolas, mas que tenham realmente esse acesso ao direito ambiental e as múltiplas... como é que... me fugiu a palavra agora, meu Deus. A versatilidade do ensino sobre sustentabilidade. Eu não quero me alongar, eu já disse para vocês que eu aprendi muito nas palestras de hoje, não me propus a palestrar sobre teorias, porque aqui a gente, por conta do projeto OAB Escola, a gente realmente tenta focar na parte prática com o social e tentar levar para a população um pouquinho de uma consciência melhor e ter uma tentativa de melhoria do nosso planeta localmente, para quem sabe melhorar globalmente, tá bom? Doutora Rosa, de novo, muito obrigada pela oportunidade de participar, e eu agradeço muitíssimo aos meus colegas que deram palestras tão excelentes, que com certeza fizeram muita diferença em todos que estão assistindo. Muito obrigada. Eu que agradeço, doutora Carla, muito bacana a sua fala, que você trouxe um exemplo de sucesso, de atuação, né, da Comissão de Meio Ambiente aí da OAB de Araçatuba, a quem eu cumprimento, e, em especial, o OAB Vai à Escola, que é um trabalho muito bacana, que muitas subseções executam com muita competência, e você nos dizer aqui que ele funciona nas escolas e que o que está determinado na norma, inclusive, né, no artigo 9º da norma, aliás, melhor dizendo, no artigo 10 da norma, diz que a educação ambiental não deve ser implantada como disciplina específica no currículo de ensino, né? Ou seja, todos os professores devem estar preparados para levar a educação ambiental para as crianças, né? No Fundamental 1, 2, no ensino médio. Quer dizer, isso é importante destacar, e o que você está nos dizendo é que Araçatuba tem implantado no sistema de ensino a educação ambiental conforme previsto lá no programa, na Política Nacional de Educação Ambiental, no seu artigo 10º. Então, parabenizo, né, e estendo aí meus cumprimentos não só para a OAB, através da comissão, mas também ao município, aos gestores do município que estão cumprindo a determinação da lei. Bem, o desafio, e você coloca também que o desafio é global, mas a ação ela tem que ser individual, né? Quer dizer, se cada um de nós cumprirmos o seu papel e levarmos adiante as nossas obrigações, né? Cada um fizer a sua parte, eu acho
nós vamos conseguir grandes objetivos em pouquíssimo tempo, e, diante disso, eu queria comentar e passar agora, para cada um faça as suas considerações finais. Eu vou pedir para reduzir o tempo para 1 minuto, só para a sua despedida e uma mensagem, né, uma consideração final curta, mas queria destacar que no jornal Valor de ontem, através da Daniela Chiaretti, saiu um artigo que chamou bastante a atenção e que se coaduna exatamente com esta responsabilidade de cada um, quando um grupo de empresários está montando um corredor privado de conservação no Pantanal. A iniciativa tem potencial para alcançar 600 mil hectares. A intenção é vender os créditos de carbono, os créditos de biodiversidade, enfim, formar um núcleo regional sustentável no vácuo de ações e projetos do governo. Ou seja, é o que nós acabamos de dizer, que se cada um começar a se unir para fazer, né, para ter a sua responsabilidade, eu acho que em pouquíssimo tempo, até porque não dá mais para ser do mesmo, né? O que a gente tem constatado é que não dá mais para a gente continuar com as mesmas ações de antes, até porque o próprio mercado exige ações rigorosas ambientalmente, né, na parte sustentável, coisas que você fazia há 15 anos, 20 anos atrás, hoje se você continuar com essas mesmas ações, né, quem é do mercado estará prejudicado, né? O consumidor, principalmente, né, não comprará mais os produtos maculados, nocivos ao meio ambiente. Principalmente, o que nós temos visto também é o social, a ética e a integridade. Conforme o Fábio falou, não basta mais olharmos só sob o aspecto ambiental, né? Sob o aspecto da integridade e da ética também nós temos que levar adiante nesse... eu acho que é um grande grupo de ações que nós precisamos começar a ter mais noção também, como o Fábio falou, né? Que as pessoas sem noção têm que se dar conta disso. É um pacote, né? Um pacote que inclui todos esses valores, e que são óbvios, mas nós também estamos no momento de dizer o óbvio novamente, né? Infelizmente, o óbvio precisa ser dito, né? Nós não precisaríamos dizer, olha, não pode ter corrupção, não pode degradar o meio ambiente, né? Não pode agredir as mulheres, né? Abandonar as crianças, são coisas óbvias, mas eu acho que nós estamos no momento de dizer novamente as coisas óbvias. Com isso, então, eu quero inverter a ordem agora, passando para as suas considerações finais, ao Fábio Patara, a sua mensagem. Infelizmente, a despedida da nossa live passou muito rápido. Eu queria agradecer de novo essa palestra, que são momentos positivos, né, construtivos, né, e assim, eu vou acabar com uma piada, mas que tem um fundo de verdade. Hoje as pessoas precisam muito do uso de internet, né? E quem sabe, né? Quem sabe conteúdos como esses cheguem com a velocidade de notícias ruins, hoje ditas como fake news, notícias errôneas, né? Quem sabe sejam substituídas nessas crianças que ficam muito tempo em internet, quem sabe possa, nesses vídeos das crianças, terem mais conteúdos, claro, esse é um conteúdo de nível mais superior, mas quem sabe que essas pessoas possam também criar conteúdos de internet, de educação para essas crianças que estejam focadas na política de educação ambiental. Então, eu espero mesmo que cada um coloque a mão na cabeça quando estiver criando as coisas, criando o negócio. Obrigado a todos.
Fábio travou. O Fábio travou novamente. Fábio? Oi, eu tô aqui, Olá. Tô travado? Voltou. Tô travado. Então quem sabe Agora voltou. E quem sabe essas pessoas que criam conteúdos para crianças, para jovens, eles integram essa vertente ambiental na elaboração dos Hoje vídeos não está fácil. Fábio e das novamente notícias. travado. Tá. Eu fico por aqui. Bem, acho que voltou, Fábio, me desculpe, mas eu acabei perdendo aqui um pouco da sua fala. De qualquer forma, registrar novamente meus agradecimentos, dizer que estaremos aqui sempre de portas abertas para você e desejar que todos os nossos anseios, né, sejam realizados. Quero passar agora para o Carlos Bocuí, para as suas considerações finais, sua despedida, deixando já também registrado o meu eterno agradecimento. Muito obrigada. Bom, eu acho que nesse processo que nós passamos nos últimos anos, na tentativa de implementar uma política de educação ambiental, há setores que são estratégicos, né? Um deles é a imprensa, né? Além do setor de educação, que tem que cumprir o seu papel, que a doutora Carla coloca muito bem sobre essa importância da formação das novas gerações, mas também o papel da imprensa no sentido de veicular informações adequadas sobre sustentabilidade, de formação de valores, né, para que o comportamento das pessoas mude, né, em busca da sustentabilidade. Infelizmente, nós temos editorias de meio ambiente, nós temos profissionais fantásticos hoje na área de jornalismo que foram formados, né, nessa forja de informações ambientais ao longo desses últimos anos, mas há um componente na transformação da sociedade que me preocupa muito. Eu tenho escrito sobre isso, eu participei de uma obra intitulada A Responsabilidade Socioambiental dos Agentes Financiadores, que é o papel da economia, né? Recentemente, eu estava acompanhando a questão do petróleo no Golfo do México, com o último furacão, e as pessoas que investiam na Bolsa de Valores, elas estavam satisfeitas que o furacão ia ser muito forte e ia paralisar as atividades do Golfo do México, porque assim diminuíam os estoques de petróleo e os outros países teriam mais competitividade, né? Então, às vezes me parece que o jogo da economia no mercado internacional ele é um jogo amoral, né? Ele é um jogo que não se preocupa com o bem-estar do ser humano, em primeiro lugar, mas ele se preocupa com o lucro, né? É o reino de Midas, né? É o reino da galinha de ovos de ouro, onde nós matamos a galinha para retirar os ovos, como, por exemplo, os ecossistemas da Amazônia, no Pantanal, a importância que isso tem. Então, essa transformação da economia como elemento primordial para a transformação da sociedade, como motor da sociedade, me parece fundamental. Então, eu tenho me dedicado, assim como algumas pessoas que eu tenho uma boa relação na área de formação, em trabalhar com diretrizes para a economia. Nós conseguimos, no Brasil, um avanço muito importante a partir do momento que o Banco Central criou uma resolução que estabelece a necessidade dos bancos
dos agentes financiadores apresentarem a sua política ambiental, né? A política ambiental daqueles que financiam, que detêm o poder financeiro, que financiam a agricultura, que financiam a indústria, né? O BNDES, que financia, por exemplo, que o Fábio se referiu, as empresas que não se adaptam ao PROCONVE, né? E essa não adaptação mata 51 mil pessoas por ano no Brasil por conta de material particulado decorrente da queima do diesel, né? Da combustão não completa. Então, esses atrasos na tecnologia brasileira e essa importância de que a economia não financie elementos que degradam o meio ambiente, me parece fundamental como motivador, não é? Para que o reino de Midas ele se transforme no reino mais adequado à sustentabilidade, né? Então, eu focaria hoje os nossos esforços na transformação, primeiro, na transformação da economia. Acho que as Nações Unidas tiveram uma grande sabedoria quando trataram, na última Conferência do Rio, sobre economia verde, né? Não é o ideal, nós sabemos disso, mas essa transformação ela é fundamental, ela é basilar. Se transformarmos a economia, nós transformamos o planeta, nós transformamos a civilização. Por outro lado, também me preocupa muito hoje, doutora Rosa, o papel do judiciário para fazer valer as questões ambientais no Brasil, né? Eu estou muito satisfeito que eu recebi um convite do ministro Fux, ele está formando um grupo para discutir políticas ambientais para o judiciário, né? E nós vamos participar desse processo de discussão no sentido de prover uma ação mais eficiente do judiciário no tratamento das questões ambientais, porque muitas das questões que são demandadas por nós, pelas ONGs, pelo Ministério Público, na verdade, elas acabam parando nessa morosidade, ou mesmo até na falta de formação do judiciário, né, para as questões ambientais. Você tem um avanço na perspectiva de advogados especializados, mas você tem um avanço muito pequeno ainda na formação de juízes ambientalistas, né? Nós temos poucos em função da necessidade que isso representa de um judiciário ambientalmente educado, consciente, não é? Essa transformação ela perpassa todos os setores e deve perpassar também o judiciário. Eu não sou daqueles que advogam o comando-controle como um elemento prioritário. Eu acho que a formação e a consciência precedem a mudança do comportamento. E é recursal que você faça da lei um recurso pedagógico, não é? Mas ela deve ser bem realizada. Então, eu chamaria atenção para esses três aspectos: papel da imprensa, da informação, papel da educação, papel da economia e papel do judiciário. Agradecendo aí a oportunidade de poder contribuir e trocar ideia com o Fábio, com o Tabet, com a Carla e, sobretudo, agradecendo a forma hospitaleira com que a doutora Rosa me recebe na comissão. Muito obrigado, viu? A honra é toda nossa, nós aqui nos sentimos privilegiados com a sua presença e esperamos contar com a tua presença novamente aqui em outras lives. Eu gostaria de continuarmos a trocar essas informações e principalmente a tua mensagem, ela acaba, na verdade, cravando fundo, principalmente em nós que somos da área jurídica, né, operadores do direito, e que vira e mexe, nos deparamos, sim, com decisões que estão totalmente distantes, né, da própria legislação, até por falta do preparo necessário. Eu diria que, assim como em outras áreas, né, do executivo, onde, infelizmente, a meritocracia para ocupar determinados cargos não existe, da mesma forma, eu acho que no judiciário isso também não acontece, né? A gente sabe que, às vezes, quando chega nas câmaras especiais, principalmente falando aqui de meio ambiente, nem sempre aquele profissional, aquele magistrado caminhou a experiência necessária para estar lá sentenciando, né, e emitindo decisões que podem
serem tão importantes para o meio ambiente. Então, eu pactuo com a tua colocação e eu acho importante deixar isso aqui registrado, afinal, eu acho que a gente pode uma sugestão tão necessária como a que você coloca. Muito obrigada, Carlos Bocuí, mais uma vez, honrados, nos despedimos de você. Para as suas considerações finais, Carla? Basicamente... A Carla travou, ou fui eu que travei? Você, Rosa, doutora Rosa, sua fala estava um pouquinho travada. Eu só gostaria de agradecer realmente. Doutora Rosa é excepcional como anfitriã, deixa a gente muito à vontade, faz comentários pontuais e excepcionais, muito pertinentes. Os colegas envolvidos são excelentes. Eu só gostaria de agradecer realmente, não quero me alongar em nada, e desejar a todos uma quem sabe, modificação gradual de nosso próprio pensamento, de nosso próprio comportamento, que pode ser, com certeza, lapidado em vários pontos. Então, é só isso que eu gostaria de deixar como mensagem final. Agradeço novamente, um ótimo fim de semana a todos. Doutora Rosa, aparentemente, ainda está travada. Para todos nós. Ah lá. Estou travada. Doutora Rosa, eu encerro minha fala aqui, agradeço novamente e passo a palavra para a doutora de volta. Novamente. Internet. Tabet, você me ouve? Estou ouvindo bem, Rosa. Ah, perfeito, Fernando. Então, para as suas considerações, para o seu encerramento. Bom, rapidamente. Rapidamente, antes que caia de novo. Eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade, foi um prazer poder participar desse evento e ouvir os colegas também que muito contribuíram até para a minha convicção, né, de que o desafio que nós temos é muito grande, né, mas nós temos que ser otimistas, né? Eu sou otimista nesse ponto de reconhecer que há um caminho a ser implementado para tornar eficaz a educação ambiental e, a partir daí, colher frutos, né, de uma melhoria das políticas ambientais e do comportamento das pessoas como um todo. E isso eu posso falar a partir da minha própria vivência, né, da minha experiência pessoal. Eu tive a oportunidade, quando criança, de os meus pais terem me levado para conhecer o Parque Estadual das Sete Quedas, antes da construção da represa de Itaipu, né? Então, aquilo para mim foi uma experiência absolutamente extraordinária, que me marcou muito, não só pela beleza, um lugar absolutamente esplendoroso, magnífico, e que nós sabemos que não existe mais, e essa percepção eu tenho também.
né, de que aquilo se perdeu, é um patrimônio que não existe, né, que se fez uma escolha naquela época, né, para se gerar energia, teria que a sociedade teria que se privar daquele paraíso, né? Então, eu espero que nós possamos fazer da educação ambiental, né, utilizá-la de uma forma o mais aplicada possível para que ela possa gerar os resultados que nós queremos. Era basicamente isso. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Fernando Tabet, mais uma vez conosco, muito grata pela sua contribuição. Estaremos juntos levando esse trabalho adiante. Nós e as pessoas que puderam estar conosco aqui, quero só destacar a participação da Eleonora Silliman, o Sidney Munerati, que é nosso vice-presidente na comissão, a doutora Stephanie Ramos, o Fernando de Souza, também a Karen Kelly, que é do consórcio intermunicipal do ABC, a Duda Câmara, o Vitor Serri de Souza, João Milani Veiga, a Denise Baruzzi Brandão, que é membro também da nossa comissão, a Larissa Ulian, também a nossa querida amiga Marli Novo, e o Clamir Fellini e a Cláudia César, que é da comissão, não, do Conselho Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo, do CADES. Muito obrigada, Cláudia, pela sua participação. Eu desejo a todos também um final de semana excelente, reitero aqui toda a nossa gratidão. Muito obrigada, nos vemos nas próximas lives, que com certeza os senhores serão convidados para vir trazer aqui outras contribuições, outras falas, que muito, tenho certeza que quem nos ouviu agradece e aprende, assim como eu aprendi aqui hoje mais um pouco. Muito grata. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, até logo. Boa tarde, doutora. Muito obrigado a todos. Boa tarde, bom fim de semana a todos.